Qual será o assunto de hoje em doutrinas bíblicas, especialmente a doutrina que se chama bibliologia? O assunto de hoje vai ser contexto histórico. São apenas 3 linhas de texto, então vai ser um vídeo bem rápido, pelo menos na leitura, né? Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de teologia. São 7 playlists básicas a princípio, e a primeira delas é doutrinas bíblicas, que é a do vídeo de hoje. E aí são muitas doutrinas bíblicas, pneumatologia, irmatiologia, escatologia, cristologia, teologia, entre outras tantas. Eu estou tratando inicialmente sobre bibliologia, que é basicamente o estudo sistemático da Bíblia em si, do texto bíblico em si, sobre vários aspectos, né? E aí, ultimamente, eu tenho tratado sobre a interpretação bíblica. A interpretação bíblica. A interpretação bíblica do ponto de vista da compreensão das Escrituras, né? E aí são alguns pontos para que a Bíblia seja corretamente interpretada, que ela precisa ser submetida, o que eles chamam de exames hermenêuticos. Esses exames hermenêuticos são 6 pontos. E quais são esses pontos? Primeiro, a interpretação literal. Segundo, a iluminação espiritual. Terceiro, o princípio gramatical. O quarto, o contexto histórico. Quinto, o ensino teológico em si. E o sexto, simetria bíblica. E eu já gravei aqui no canal o que é a interpretação literal, que é o que a palavra em si diz, o texto propriamente dito, o que realmente significa. Iluminação espiritual é buscar esse reforço, né, essa base que seja para o entendimento de um texto, neste caso espiritual. E o princípio gramatical é levar em consideração que as escrituras elas foram escritas conforme regras gramaticais. E, bom, isso é o princípio gramatical. E hoje nós vamos ver o contexto histórico. E o que é que isso significa? Naturalmente, a Bíblia foi redigida num contexto histórico-cultural específico. Portanto, ela deve ser interpretada levando-se em consideração ou tendo em conta o referido contexto. E quais são esses contextos? Principalmente, eles citam alguns aqui, são vários, mas principalmente casas, roupas, profissões, relações sociais, religiosidade, entre outros aspectos que compõem o contexto histórico em si deste relato bíblico. Tem uma playlist, inclusive, aqui no canal que eu estou construindo, que vai ao ar toda sexta-feira, sobre cultura dos tempos bíblicos. E essa playlist a gente tem visto muito sobre isso, né? Sobre esses elementos que compõem o contexto histórico de um texto bíblico, para que a gente possa compreender melhor. Então, no vídeo de hoje eu tratei sobre isso, contexto histórico, de forma bem rápida, bem simples. No próximo vídeo vamos tratar sobre ensino teológico, ainda como parte destes exames hermenêuticos da interpretação bíblica. Fico por aqui. Valeu, ou melhor, dá uma olhada no vídeo anterior, caso você queira, onde eu tratei sobre o princípio gramatical. Eu vou deixar bem aqui no final. Deixa eu ver se é desse lado aqui eu acho que é a playlist, né? É, né? Playlist é aqui, então o vídeo tá bem aqui, ó. Esse vídeo aqui.